e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esse momento de edificação. Pai querido, nesse momento de culto, Senhor, te damos graças pela bênção de apreciar a Tua palavra, de nos alimentarmos do pão dos céus, que é Cristo comunicado conforme o ensino da Escritura. Ele é o pão da vida, e nessa noite nós te pedimos para nos alimentar, Senhor, fortalecer na fé os nossos corações e nos fazer firmes em Teus caminhos. Seja com cada um dos irmãos, o Senhor se agradou de trazer à igreja nessa noite. Dá a Tua graça para que possam progredir em sua fé, ter seus corações assistidos por Tua palavra, de tal maneira que nas lutas que passam na vida, nas horas difíceis, eles sejam orientados por Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é sem dúvida o guia da nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Nos confiamos, portanto, a Tuas mãos nessa noite, orando essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nessa oportunidade, muito obrigado, irmão. Queria olhar com vocês esse texto que nos fala de uma mulher idosa, né? Mulher de 84 anos. É um texto bastante interessante, porque em um tempo que normalmente as mulheres não conseguiam ter tanta projeção social, essa mulher alcança de um evangelista, de um autor dos evangelhos, a atenção suficiente para obter para sempre um lugar no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que nesse texto é apresentada como uma mulher idosa, uma mulher que já tem as fragilidades de uma pessoa idosa, e que se ocupara bastante da vida com Deus, da vida religiosa, e que continuamente se encontrava no templo para servir a Deus, para ali cumprir algo que não era muito comum, especialmente nos dias de Jesus, nos dias do Novo Testamento. Não era muito comum o profetismo, e muito menos realizado por mulheres, né? Há entre os estudiosos da Bíblia Sagrada um consenso de que houve 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. 400 anos sem se levantar profeta no território de Israel. 400 anos de silêncio profético, de nenhum texto profético escrito entre Malaquias e Mateus. E nos dias da infância de Jesus, anima-se um ministério novo, profético, presença de anjos, presença acentuada de uma mensagem proveniente dos céus para as pessoas. É retomada a escritura da palavra de Deus, e essa mulher está entre estes grandes nomes do passado que proclamava Cristo, proclamava um Redentor, proclamava um Salvador para Israel, um Israel cativo ao poderio romano, um Israel que havia sido colonizado por pagãos e com muito desgosto. Aquela sociedade inteira via suas terras santas invadidas por pagãos, que ali passavam a morar para cobrar caros impostos. Pagar imposto é desagradável, não é, irmãos? Vocês também acham desagradável pagar imposto? É desagradável pagar imposto.
Mas pagar imposto para pagãos era extremamente humilhante para o Israel de então. Naqueles dias, essa mulher é uma das vozes de esperança que se levanta entre aqueles que vão ao templo, e ali ela falava daquele menino que havia sido ali circuncidado, havia sido ali apresentado no templo com sua oferta, e que o velho Simeão tinha tomado em suas mãos e tinha falado coisas muito incomuns a respeito daquele menino. Ela também levanta a sua voz e fala daquele menino como um redentor, como uma esperança, como um raio de luz em tempos de escuridão, tempos de dificuldade, em tempo de sujeição a um poder estrangeiro. A terra de Israel estava habitada por muitos agentes de Roma, e aquele povo esperava uma nova intervenção de Deus, como em tempos passados, quando Deus enviara livramentos, salvadores, figuras que se levantavam e traziam livramento a Israel, como Davi, como Sansão, como Samuel, como tantas outras figuras. Por que não esperar uma nova manifestação do livramento de Deus? E então surgem vozes que se levantam para renovar a esperança do povo, e entre estas vozes, a voz de Ana, que não sabemos assim muitas coisas sobre ela, mas sabemos que ela é de uma das tribos ditas perdidas, porque nos vários exílios que Israel teve, Israel é composto de 12 tribos, e essas tribos se organizavam, como na nossa experiência aqui no Brasil, se organizavam como que em 12 estados. E nesses vários exílios que Israel tinha sofrido, havia algumas tribos que haviam desaparecido. E entre essas tribos que os estudiosos do texto bíblico julgavam desaparecido, estava a tribo de Aser, a tribo da profetisa Ana. No versículo 36 é dito que ela era da tribo de Aser. Mas estranhamente, o texto de Lucas cita que ela era da tribo de Aser. Então, Ana não estava tão desaparecida assim. A tribo de Ana não estava tão desaparecida assim. Parece que ainda se conservava alguns da tribo de Aser. Mas tratava-se de uma mulher idosa, tratava-se de uma mulher viúva, uma mulher que, o texto que nós temos em nossa mão, não silencia, mas reparte a sua fé com outros, que querem, ainda que seja um pequeno fio de esperança com que se agarrar, para alimentar seus corações da fé que anima a igreja e anima o povo de Deus. Profetisa chamada Ana. Ana significa favor, graça, dom, socorro a quem não merece ser socorrido. A Ana, com sua mensagem, com seu ministério profético, o ministério profético já se está dizendo, é um ministério de proclamação, de anúncio. Ela trazia o que o nome dela diz, ela trazia uma esperança, uma graça da parte de Deus, um anúncio da graça de Deus, conforme o significado de seu nome. Como nós precisamos também de uma palavra da graça de Deus para o nosso tempo. Nós dessa nossa geração, que olhamos para a nossa volta e vemos tanto pecado, olhamos à nossa volta muito pecado, olhamos para o nosso coração nossos pecados, não são poucos nossos pecados. Se tivermos de encontrar algum benefício, algum salvamento da parte de Deus, terá de ser pela graça, porque olhando para nossos pecados, nós
percebemos que nós não merecemos. Terá de ser uma mensagem vinda da graça de Deus para nós. E hoje nós pensamos sobre esse texto, essa mulher que fala da graça e que dá graças a Jesus, que dá graças por Jesus no nosso texto. Hoje nós pensamos sobre esse agradecimento a Deus que Ana faz. O texto é muito claro e diz no versículo 38 que, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, versículo 38, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, que significa graça, dava graças a Deus, dava graças a Deus. Ela tinha um vislumbre da graça de Deus na figura tão inofensiva de uma criança. Na figura de uma criança ela via a redenção de Israel, a redenção de Jerusalém. Aquele menino era um menino completamente indefeso, direi inofensivo, era uma criança. Entretanto, naquela criança estava o Redentor. Ana contemplava o Redentor e anunciava o Redentor e comunicava esperança aos corações em um inofensivo bebê. A fé é assim, uma contradição aos sentidos de natureza humana. Você olha e vê alguém inofensivo, vê alguém indefeso, e apesar de inofensivo e indefeso, é exatamente nessa figura indefesa, inofensiva, que Deus traz o livramento para a gente. É por isso que é muito fácil ser incrédulo, porque você não enxergará o poder de Deus. Deus se alegra em ser sutil, em não se ufanar, em não se enaltecer, em não se exaltar. A glória dele se revela a quem crê sem ver. Aqueles que creem sem ver, então enxergarão a abundância da glória e graça que se encontra em Deus. Pensando sobre essas graças que é dada a Deus por Ana, nós iremos apreciar o fato dela adorar a Deus em meio às suas aflições. É uma mulher viúva, é uma mulher idosa, é uma mulher em uma geração escravizada por pagãos, é uma mulher em um tempo que abunda grande hipocrisia no meio religioso, e ela certamente vislumbra todas essas coisas como aflições para o seu coração devoto. Vamos apreciar o fato dela adorar, mesmo no meio de tantas aflições. Vamos apreciar o fato dela orar e jejuar em busca do bem que ela não enxerga em sua geração, em seu corpo envelhecido, nem em sua situação social de viúva, numa geração escravizada por um poderio estrangeiro. Vamos apreciar por fim o fato dela dar graças pela redenção, nos ocupando aqui um pouco mais, porque nesse ponto há um interesse muito maior para nós, porque a redenção que Ana vislumbra para Jerusalém, ela é também a redenção oferecida para o mundo inteiro. Redenção de pecados, oferecida e aceitada por vós, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Pensando sobre a adoração que ela oferece, se você olhar o versículo 1, é dito assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. É muito interessante, meus irmãos, porque aqui a adoração de Ana, ela desponta como um tesouro nesse texto bíblico. Se apresenta como uma verdadeira joia
para o apreço dos nossos corações. O que é adorar? Você já parou para pensar sobre isso? O que é adorar? É dito no nosso texto que ela adorava dia e noite. Mas o que é isso? Você já sabe o que é adorar? Você já pôde adorar? Aqui eu queria me demorar pensando com os irmãos sobre isso, porque essa mulher é uma mulher viúva, é uma mulher sem um companheiro, e já é uma mulher idosa, 84 anos. É uma mulher que vê sua nação tomada de aflições, decadência no mundo religioso, decadência política, e ela vê todos esses fatos sem ter em suas mãos forças para fazer muitas coisas. Mas essa mulher ocupa sua alma dia e noite de adorar a Deus. Adorar, meus irmãos, era o remédio que ela encontrava para amenizar as aflições que em abundância tinham ocorrido à sua alma. Adorar correspondia exatamente desprezar todo o mal que estava à sua volta, toda a dor, todas as aflições, e voltar sua atenção para Deus, para o Criador de todas as coisas, apreciar tudo que ela podia apreciar em Deus, a sua eternidade, contemplar que Deus é um Deus eterno, a imensidão de Deus em poder, que de si mesmo repartir a vida e povoou todo o planeta de seres viventes, apreciar a sua sabedoria, pela qual ele mantinha o mundo, os céus, a terra, tudo funcionando com precisão de um relógio. Apreciar o ser de Deus, seus atributos, sua magnificência, a sua glória, a sua grandeza, era o remédio para não azedar a sua alma em tantas aflições. Deter-se perante Deus, dizendo tudo o que ela sabia sobre Deus, extasiando-se em estar na presença do Deus Todo-Poderoso, deliciando-se em fazer parte do povo que adora Deus, que tem a atenção e o cuidado de Deus. Dias atrás o presbítero Luiz proferiu um sermão deste púlpito, que falava sobre o cuidado de Deus por nós. É aquele estilo de reflexão que traz saúde às almas dos homens e mulheres ao redor do mundo em conflito. Um mundo que está se envelhecendo, um mundo cujo ar já exige que usemos máscara, um mundo onde os seres mortais estão provocando ainda mais mortalidades. Olhar para Deus, voltar a nossa atenção para aquele que tem vida em si mesmo, diminui os nossos medos da morte. Um país empobrecido, cujas famílias sofrem as faltas de tudo, precisa voltar sua atenção para o dono do ouro e da prata, aquele que tem todos os céus e a terra na palma de suas mãos. País que está sem saída para os seus problemas mais cruciais e não enxerga luz no meio das trevas, precisa olhar para Deus. Olhando para Deus, contemplando Deus, adorando Deus, um êxtase, uma alegria, um gozo vindo da parte de Deus, vai socorrer estes corações tristes, porque sabe muito bem que nunca faltou às mãos de Deus o poder necessário para resolver todos os nossos problemas. E triunfamos na contemplação, na adoração de Deus, das aflições mais doídas,
que se multiplica na experiência humana, que se multiplica para todos os seres humanos. Ana não é a única que sofria em sua geração. Ana não é a única que passa pela experiência de ser um ser mortal, no meio de tantos riscos. Todos nós, em alguma medida, sofremos riscos, passamos por aflições, e a receita, o remédio que ela nos oferece, em sua experiência, no registro de sua vida por Lucas, movido pelo Espírito Santo, é que nós, para superarmos as dores e aflições do nosso tempo, precisamos voltar nossa atenção para aquele que resolve todos os problemas, contemplá-lo, adorá-lo, apreciar o Rei em todo o seu esplendor, assentado no trono magnífico dos céus, não perdê-lo de vista, ainda que vociferem à nossa volta os vários problemas que se multiplicam assustadoramente. Não perda a sua atenção daquele que é todo poderoso, porque olhando para ele, ela alcançava a energia necessária para adorar dia e noite. Era adorando a ele que ela encontrava a energia de continuar alimentando-se dia e noite. E para aqueles que não adoram, não há dia. Eles estão em trevas e em noite perpétua. E a única possibilidade de saírem de tanta aflição à nossa volta é que o sol da justiça nasça em vossos corações. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que esclarece nossas mentes, joga luz e faz-nos enxergar para além desta vida e ver que os problemas dessa vida são transitórios, tão transitórios que não merece que nós estejamos assim tão sôfregos diante de essas coisas que nos afligem no mundo. Deus, adorado por nossos corações, abre um campo vasto de felicidade para a nossa experiência humana. O ser humano às vezes quer se contentar apenas em coisas materiais. Essa mulher nos mostra que quando esses recursos materiais, essas razões físicas, humanas, nos faltam, um vasto campo de felicidade se abre em Deus para nós. Encontramos em Deus força para enfrentar as horas difíceis e ser felizes, e continuar dando uma palavra que encoraja outros. Tratava-se de uma mulher de 84 anos, viúva, que tinha tudo para ser amargurada, caminhando, indo e voltando, e sempre reclamando: não tenho mais meu marido, minha nação está escravizada. Ela proclama esperança em Deus, ela proclama alegria em Deus, porque o seu coração está imerso num mar de alegria que encontra em Deus, numa felicidade que ninguém consegue lhe tirar, numa experiência de felicidade que não sofre, não se desgasta, não sofre ocaso, não entardece, não anoitece para a experiência dela. Está sempre repleta de alegria, dia e noite. Ela quer beber ainda mais dessas águas da felicidade que se encontra na adoração de Deus. Oh, bebei destas águas, adorai a Deus e dai-lhe glória, contemplai o Rei em sua formosura, feche os seus olhos e contemple o Rei dos céus, governando perpetuamente. Nunca lhe faltou domínio dos anjos, dos enxames de seres que povoam os mares, conforme a leitura desta manhã feita pelo presbítero Tarcísio. Nunca lhe faltou poder para reger. Ele governa, ele eleva reis e abate reis. Nas suas mãos está a grandeza dos céus, e toda a terra está sujeita ao seu poder.
adorai o Rei em sua formosura. Não deixe que as agruras do mundo lhe azede a vida. Sinta a doçura de adorar e contemplar Deus em sua formosura. Ele está perpetuamente sentado glorioso aos céus, e você pode contemplá-lo pela adoração, apreciá-lo como um ser que está sempre com você, como essa viúva idosa fazia, e dali extraía a energia para dia e noite não cessar a sua vida de adoração. Como cessar de receber o gozo de Deus em sua alma, em deliciar-se em Deus continuamente? Como para isso? Como? Tendo apreciado a adoração no meio de tantos traumas, nós damos um novo passo e olhamos para a sua vida de oração e jejum. Sim, apesar dos 84 anos, apesar de tantas aflições me ocorrerem, isso não freou a vida de oração de Ana. Tem muita gente que quando ora, pede a Deus alguma coisa e Deus não lhe dá aquilo, fica chateadinho, cruza os braços, não vou mais orar, Deus não me deu o que eu queria. Porque quem ele pensa que é para não me dar o que eu queria? Pois eu não vou mais dar minhas orações para ele. Queridos irmãos, eu não sei que tipo de relacionamento vocês têm com Deus, mas a palavra hoje nos mostra uma senhora que 84 anos, que perderam o seu marido, que vira os pagãos a entrarem em sua terra e levar os seus impostos para fora de sua terra, que via cada dia a vida religiosa mais apinhada de pessoas, segundo a palavra de Jesus, hipócritas. Mas a hipocrisia que ela via no mundo religioso não freou a vida de oração dela. Sabe, a vida de oração dela não foi superada pela falsidade dos religiosos de então. A vida de jejuns dela não foram superados pelas aflições da viuvez. Não. Ela não faz isso pelo que vê à sua volta. Ela faz isso na sua grande contemplação de Deus. Ela faz isso sabendo que traz dentro de si uma alma que merece muito menos do que o que Deus tinha lhe oferecido todos os seus dias. Alguns irmãos muito queridos que estudaram comigo, quando eu tenho a oportunidade de conviver com eles, e digo para eles: como é que vocês estão? Estão bem? Eles dizem assim: eu estou muito melhor do que eu mereço. Gostam de dizer essas coisas, né? E é fato. Apesar das aflições, nós ainda temos muito mais do que nós merecemos. A consciência disso fazia aquela mulher animar-se em jejuns, em oração contínua, uma oração vitoriosa, que as aflições não puderam paralisar, que a viuvez não pôde paralisar, que a invasão estrangeira não pôde vencer. A velhice, o estar com 84 anos, a Ana não. Ana tinha uma contemplação da graça de Deus em seu próprio nome. Seu nome significava graça ou favor de Deus. Ela não podia parar. Ela não parava de jejuar, continuamente jejuava, orava, jejuava, adorava. Ela estava buscando a face, animada em buscar o socorro de Deus. Orar e jejuar é um desafio tremendo para a nossa natureza decaída. Amanhece o dia, a gente já quer aquela gostosa xícara de café. Eu não sei os irmãos, mas a minha mulher faz umas xícaras de café que são tentadoras, né? Não sei se na casa dos irmãos acontece assim. Então jejuar é um desafio. É um desafio tremendo, não é para todo mundo não. E facilmente, irmãos, a gente começa a orar, pedindo socorro para uma pessoa querida que a gente
vê doente, às vezes aquela pessoa é mortal, vai morrer, em algum momento a gente vai morrer, todos vão morrer. Está orando, está animado, de repente aquela pessoa que a gente estava orando por ela morre. Ah, bom, nem valeu a pena eu orar, não valeu? Valeu, meu querido, ainda que sua bênção não tenha sido concedida, qualquer contato com Deus é privilégio. Dias atrás nós orávamos por um bebezinho que nasceu doentinho e dias depois ele faleceu. E sabe, irmãos, eu pensava assim, aquele menino foi um sinal de Deus, porque nós pedimos oração por um bocado de gente, pedimos oração os irmãos de vários lugares do Brasil para aquela criança, né? E aquele menino nunca falou nada, mas a doença dele levou uma pancada de gente à oração. Um monte de gente se colocou diante de Deus e teve contato de Deus por causa daquele menino. Foi tão cedo, foi tão rápido, mas aquele menino nos fez orar, nos fez pensar que nós precisamos de Deus para viver, nos fez ver que Deus é a nossa maior necessidade, nos fez ver que nós somos frágeis, necessitados, porque precisamos de Deus, porque tudo aqui passa rapidamente, como diz a Escritura, nós voamos. Viveu tão pouco, representou tanto, né? Representou muito. E eu queria dizer para os irmãos isso, irmãos, mesmo quando não respondidas as nossas orações, tem um valor enorme, porque elas nos põem em contato com Deus. Você já imaginou isso? Tem gente que cada ano quer fazer uma viagem lá para Jerusalém, escrever uma frasezinha, uma precezinha numa folha de papel, dobrar e colocar numa das frestas do muro das lamentações. E Deus se coloca ao alcance de vocês todos, de nós todos, gratuitamente, para entregarmos a Ele todas as nossas preces. E a gente vai pensar que isso é coisa de pequena importância. De grande valor é comparecer à presença de Deus, ainda que as nossas petições não sejam respondidas. Tocar, ainda que seja por um breve instante, na consciência eterna de Deus e chamar sua atenção para nós, é coisa de grande valor. Estar em contato com o Ser Supremo, com o Eterno, com aquele que vive pelos séculos dos séculos. Com a consciência sempre presente e a lembrada de todas as coisas, com aquele que guarda a recordação de cada uma das palavras proferidas para ele ou não. Sim, está em contato com esta consciência magnífica, é de grande valor e muitos o desprezam. Se entendermos o que é Deus, quem Ele é, à semelhança de Ana, não cessaremos de orar, estaremos em um contínuo sentimento de súplica, de gratidão, de adoração e de busca do Ser que nos criou, da inteligência infinita de Deus. Ó Ser magnífico, esteja sempre em contato contigo as minhas orações e as dos meus irmãos, porque isso será algo tão glorioso como jamais somos capazes de avaliar. E por fim, meus irmãos, olhando o nosso texto, nós vemos aqui que essa mulher dá graças a Deus por Jesus, dá graças pela redenção que encontra em Jesus. Ela dá graças a Deus para poder, por meio das suas adorações, adorando a Deus, vencer os traumas. Ela busca a Jesus, dá graças a Jesus para, com suas orações e jejuns, buscar o bem retirado dela pelo trauma e dar graças a Deus pela redenção que há em Jesus, porque ela sabe muito bem que nós somos pecadores,
vendidos ao pecado, capazes de nos afastar de Deus e não valorizar Deus, capazes de pecar contra Deus sem nenhum sentimento de arrependimento. Então ela busca Ele para ser redimida, resgatada desse estado, pede socorro a Deus. O texto sagrado diz assim: e que era viúva de 84 anos, essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, meus queridos, aqui se fala que ela dava graça a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Todas aquelas pessoas que alimentavam a esperança que ela mesma tinha, ela tinha uma palavra para abençoar essas pessoas, para fortalecer a fé dessas pessoas. Aqui no texto, na forma mesmo do texto, é citado redenção de Jerusalém, não é? Você percebeu isso? Redenção de Jerusalém. Pois sim, veja o quanto Ana estava certa. Olhemos juntos o texto de Mateus 23 e 37 e perceba como isso está ligado à palavra de Ana nesse texto. 23 e 37 de Mateus nos mostra Jesus falando a respeito de seu trabalho como redentor de Jerusalém. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, ele está logo depois do livro de Malaquias, né? Então, Mateus 23 e versículo 37, Jesus nesse texto está dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Muitos esperavam a redenção de Jerusalém, mas a redenção que eles esperavam era uma redenção certamente imposta, porque no texto de Mateus nós vemos o Redentor que foi enviado, reclamando que os habitantes de Jerusalém recusavam os que lhe era enviado, matavam os profetas, mataram nosso Senhor. Eles não receberam o Redentor. Ana, por outro lado, o recebe com ações de graças. Ana, por outro lado, o recebe proclamando que aquele menino era o grande Redentor de Jerusalém. Texto de João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, tem uma palavra para nós. João capítulo 1, versículo 11 e 12. É muito interessante notar como o evangelista João registra aqui a rejeição que fizeram de Jesus e o que isso significa para nós, o povo gentílico. Versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui, meus irmãos, é registrado uma vez mais que o Senhor se apresentou a Jerusalém como seu Redentor, como aquele que veio redimir o seu povo dos pecados deles. Eles não o receberam. E eis que se abriu a porta da graça para nós os gentios, porque todos quanto receberam, judeus e gentios, receberam o poder de serem adotados na família de Deus. O que Ana está dizendo nesse texto, que Ana está proclamando aos que esperavam a redenção de Jerusalém,
é que eles tinham ali naquele menino um redentor grandioso. Ele viera para os que eram seus e os seus não receberam, mas nele havia um poder de redenção tão grande que ao redor do mundo inteiro, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O primeiro alvo eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. O primeiro alvo do Redentor, para ele resgatar dos seus pecados, era os judeus, os israelitas, mas eles não receberam. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ontem à noite nós falávamos sobre compromisso. Receber Jesus é um compromisso semelhante ao compromisso de um casamento. Você já está comprometido com Jesus? Já tem os sinais de que você foi recebido como filho de Deus? Como dissemos em outro momento, os sinais que o Senhor deu à sua igreja é o batismo e a ceia do Senhor. Esses são os sinais da aliança da graça dada àqueles que se renderam sinceramente ao Senhor. Enquanto o batismo acontece uma só vez na vida, a ceia do Senhor se repete ao longo da vida, como uma refeição provida para aqueles que Ele amou, como se aquele rito significasse para nós que Ele é o pastor que nos leva aos pastos verdejantes. Você hoje é colocado diante do fato de que Jesus veio como Redentor de Jerusalém e eles não o receberam. Mas e você, já o recebeu? Você já entregou sua alma a Jesus? Já se rendeu a Ele como seu único Senhor, como Redentor da sua alma? Já se comprometeu com Ele e recebeu da parte dele os sinais da aliança, da graça, para ter sinalizado em você as águas derramadas, como que dizendo que Ele lhe purificou dos seus pecados? Já tem o alimentar-se contínuo que Ele dá a todos que recebeu no seu corpo da igreja? É hora de gozar de todos esses privilégios. Renda-se sinceramente ao Senhor. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ana nos proclama que a redenção de Jerusalém, essa redenção é tão grande que abunda e congrega em torno da mesma fé dos judeus, pessoas ao redor do mundo inteiro que se renderam ao Senhor Jesus. É a sua vez, meu amigo, é a sua vez, minha amiga, é a sua hora de render-se sinceramente ao Senhor, de ser alcançado pela grande redenção que é oferecida em Cristo Jesus. E o que isso significa? Talvez você pense assim: para que eu preciso disso? O que significa essa redenção que Jesus traz? Redenção é algo semelhante ao resgate de uma pessoa sequestrada. A palavra redenção, ela traz mais a ideia de alguém que tem um grande débito e alguém pagou por ele aquele débito. Mas uma outra figura desse mesmo fato da salvação na vida da gente é o sequestro. A pessoa foi sequestrada e alguém vai lá e arranca-nos das mãos do inimigo e nos salva. Essa figura é muito vívida no 2º capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios. Quer abri-la comigo nessa noite e ver como a redenção é apresentada por Paulo nesse 2º capítulo da Epístola aos Efésios. E veja, por que você precisa dessa redenção? Por que você precisa que Jesus redima a sua alma? Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, nós lemos assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui, irmãos, o texto registra, entre outras coisas, que a humanidade inteira estava como uma massa de manobra na mão do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A humanidade inteira estava como peões na mão do diabo. O Espírito que agora opera nos filhos da desobediência é o diabo. E a redenção de que fala o texto de Ana, o texto de Lucas, que registra as palavras de Ana, a redenção é exatamente o resgate das mãos do inimigo das nossas almas. É disso que nós estamos falando. Ele, cheio das suas tapiações, mergulhou o mundo inteiro em idolatria. E hoje vemos o que Paulo diz, que essa suprema riqueza de sua graça se revelaria nos séculos vindouros. No mundo inteiro se espalhou a proclamação do Evangelho, e no mundo inteiro se levantou um povo para ser a igreja de Jesus. É disso que nós estamos falando. Os que foram resgatados por Jesus se tornam servos de Jesus, deixam de ser servos do diabo. Alguém pode ver isso e dizer simplesmente assim: mas eu não faço nada de ruim. Isso não é suficiente. Quem resgata não é nossas próprias forças, não é nós fazermos ou deixar de fazer nada. O único que pode nos resgatar é Jesus. Tanto é que o texto sagrado em nossas mãos diz que não por obras de justiça praticadas por nós, não por nossas obras, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Dadas essas palavras, meus irmãos, demos nós próprios graças a Deus, como Ana o fez. Ofereçamos nós próprios adoração a Deus, e nós mesmos continuamente estejamos em oração e jejum, em devoção diante de Deus. Essa mulher está apontando aqui algo que impressionou o suficiente o Espírito Santo para registrar para a posteridade que esse é o tipo de fé e de vida que Deus quer para cada um de nós. Uma vida de adoração, não importando a idade. Isso será de grande importância, grande valor diante de Deus. Renda-se àquele que pode redimir a sua alma, ao Redentor, ao Jesus menino, apresentado neste texto tão belo, que mostra uma velhinha, uma mulher de 84 anos, mas que incansavelmente oferece sua vida a Deus. Ofereça você mesmo sua vida a Deus. Dê a ela a dimensão que ela deve ter, não mais a dimensão de uma vida passageira para acabar em qualquer momento, mas uma vida que será significativa aqui e adentrará com grande valor a eternidade, porque agora ela pertence a Cristo. O Senhor seja por sua alma e o abençoe poderosamente. O Senhor seja sempre convosco. Amém.